Ora, bom dia. Começaremos daqui a alguns minutos. Brothers know that I mean business. Give a fuck about Cecil the gorilla. That's gorilla. I know his name's not Cecil. Professor, Sim, diga. deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Eu estava a ver hoje o meu horário e verifiquei que tinha-me enganado a marcar, tinha trocado basicamente no horário que devia ter posto, que tinha algo de problemas de mecânica e ondas, pus a de cálculo 2 e onde tinha cálculo 2 pus a de mecânica e ondas. Eu já falei com o professor de mecânica e ele diz que, pronto, eu já experimentei trocar no Fênix e ele diz que os turnos estão cheios. Se havia algum problema em frequentar a que era suposto aquilo que eu queria inicialmente. Ele disse que não havia problema, eu queria falar com o professor se também não havia problema. Como vocês sabem, estamos em aulas remotas, de maneira que lotações de turnos e coisas desse género, neste momento, não têm quaisquer consequências. Ou se têm, é muito pouco, não é? Nas aulas de problemas, se houver muitas pessoas a tentar fazer perguntas, pode dar algum problema. Mas isso veremos se tal acontecer. É improvável. Claro está que nós daqui, nas próximas semanas, vamos avaliar quantas pessoas estão em cada aula, em cada turno, digamos, e eventualmente, quando passarmos ao regime misto de funcionamento, então os horários corrigem-se, as lotações desses turnos acertam-se, essas coisas. Mas, por enquanto, não há limitações nenhumas, você estar num turno ou estar no outro. Ok, esteja à vontade. De qualquer maneira, digo-vos uma coisa, mesmo quando não há Covid, as lotações de turnos causam problemas às pessoas, porque, por razões misteriosas, por exemplo, as pessoas de gestão, há vários anos esta parte, embora tenham vários turnos, querem todos ir para o turno de segunda-feira, o que provoca ali um aglomerar que de alguma maneira tem que ser resolvido. Mas essas coisas resolvem-se e resolvem-se rapidamente. Ok? Portanto, uma coisa que vocês têm que ter noção, provavelmente não têm, é que eu não controlo essas lotações de turnos. O que eu posso pedir é a alguém para mudar isso, eventualmente. O que o Fênix me deixa fazer é a aluna acrescentar uma pessoa a um turno e coisas dessas, que quando se tem 300 alunos é muito pouco prático. Okay? Bom, já agora falar de outra coisa mais importante. Estamos numa situação estranha, que é estamos a começar cálculo 2 e cálculo 1 ainda não acabou, pelo menos para muitas pessoas, porque não tivemos a última data de avaliação. Eu não controlo as datas de avaliação, não, isto não é uma coisa decidida por mim. Quem decide as datas de avaliação de cadeiras grandes de matemática é o Conselho Pedagógico, juntamente com o Departamento de Matemática, de maneira que acabam por ter, sei lá, um teste de cálculo 1 é igual para todos os cursos do técnico, no mesmo dia, numa hora. Neste momento, era suposto sabermos o que é que se iria passar para
completar cálculo 1 e, no entanto, não se sabe. Coisa que, enfim, suponho que corresponde a uma certa falta de unanimidade entre o Conselho Pedagógico, direção do Departamento de Matemática e, eventualmente, o Conselho de Gestão. Tudo o que eu sei é aquilo que está naquela página que vocês foram informados por e-mail que existe, é uma página do Departamento de Matemática que diz-vos o que é que podem fazer ou não fazer conforme a situação em questão. No caso das pessoas que foram já aprovadas a cálculo 1, não estou preocupado, não é? Essas pessoas, quando muito, queriam do resto da avaliação que não houve, fazer uma melhoria de nota. Estatisticamente, há um número relativamente grande de pessoas que costumam, na última prova, tentar fazer melhoria de nota. Digamos, à volta de 60. Quando, eventualmente, tivermos avaliação de novo para completar cálculo 1, essas pessoas receberão essa possibilidade. Mas não é com essas pessoas que eu estou preocupado. Um outro terço, mais ou menos, das pessoas que costumam fazer a última avaliação de cálculo 1, acabam por obter aprovação aí. Ok? Obviamente que não sei quem vão, neste caso, este ano, quem vão ser essas pessoas. O outro terço, mais ou menos, não obtém aprovação. Okay? Bom, porquê? Geralmente as pessoas... O problema na avaliação de cálculo 1, para aquelas pessoas que têm um problema, costuma ser quando descobrem que estão a dar integração e séries, a parte final da matéria, estão a fazer não sei quantas outras coisas ao mesmo tempo, acabam não estudando do cálculo e depois têm um desgosto no segundo teste. Okay? Isso aconteceu a bastantes pessoas. No entanto, daquelas pessoas ainda não aprovadas, estatisticamente eu espero que metade acabe passando, fazendo uma última prova. Porquê? Porque as pessoas costumam-se agarrar aos livros e trabalhar e depois conseguem passar. Okay? No entanto, neste momento estamos a começar cálculo 2 e esse assunto não foi resolvido. E é muito fácil para alguns de vocês pensarem, isto resolve-se muito bem e tal, logo tratarei disso quando houver uma avaliação de cálculo. Infelizmente, para esse raciocínio, o que acontece é que vocês vão precisar daquilo que geralmente causa problemas em cálculo 1, o cálculo integral, muito rapidamente em cálculo 2. Portanto, não nesta semana, mas na próxima, começaremos a fazer problemas de integração, em que é absolutamente essencial saber minimamente integrar. A outra coisa que vos vai causar problemas é estarmos a lidar com mais do que uma dimensão, que é algo que vocês não estão habituados a fazer. Portanto, essas duas coisas vão se conjugar e isso vai-vos dar algum trabalho a partir da semana que vem. Okay? Neste momento, vocês têm instruções nessa tal página que eu citei há pouco sobre o que podem ou não podem fazer. Eu tenho medo que essas instruções sejam liberais demais, mas são o que são. E alguns de vocês, enfim, fiquem muito relaxados acerca de cálculo 1 e pensem, isto está feito. Okay? Portanto, o que eu vos digo neste momento é aquelas pessoas que ainda não estão aprovadas em cálculo 1, considerem seriamente se devem gastar as suas energias em tentar cálculo 2, já, ou se devem tentar refazer cálculo 1, ok? Frequentando cálculo 1 do segundo semestre. Okay? Eu temo que muitos de vocês sejam mais otimistas do que aquilo que depois a realidade se compadece. Okay? Portanto, isto era uma introdução que eu queria fazer neste semestre, um bocadinho fora do vulgar. Okay?
De resto, acho que já, falando agora de cálculo 2 propriamente dito, o que é cálculo 2? Bom, é a mesma coisa que cálculo 1, exceto que temos mais dimensões. Temos Rn. Isso vai causar, por vezes, problemas inesperados. Um dos problemas inesperados é que nós não temos ordem que tínhamos em R, e digamos, para nos aproximarmos de um ponto em R2, ou podemos fazer de muitas maneiras, e não daquela maneira, aquelas duas maneiras que praticamente eram as únicas que interessavam. Isto não estou agora a fazer um teorema de matemática, mas pensávamos de duas maneiras, ou aproximamos à direita ou à esquerda e tal. Não. Quando nos aproximamos de um ponto do plano, a coisa é mais complicada. Portanto, vamos ter surpresas quando lidarmos com limites e continuidade de funções. Okay? Vamos ver também que o cálculo diferencial, em que estávamos habituados a lidar com uma taxa de variação que chamávamos derivada, não é? Que era um limite e que dava um número. Estamos habituados, portanto, a pensar em derivada como um número. Vamos ter que pensar de outra maneira acerca de derivada, para podermos lidar com funções com várias variáveis e que têm valores também várias vetoriais, portanto, com mais de uma coordenada. Para fazermos isso bem, vamos precisar de voltar a pegar em coisas que têm a ver com álgebra linear. Okay? Em álgebra linear, vocês estudaram aplicações lineares, de Rn em Rm, que eram, para fazermos contas, representadas por matrizes, okay? Com um número de colunas e linhas adequado às dimensões do espaço de que estávamos a falar. Okay? Ora, isso vai reaparecer quando tentarmos fazer um cálculo diferencial para funções de Rn em Rm. Okay? Portanto, em muitos sentidos, o cálculo 2 é este juntar de coisas que vêm de álgebra linear e de coisas que estávamos habituados em cálculo 1. Okay? Com mais dimensões no espaço, vocês sentem-se um bocadinho peixe fora d'água a princípio. Okay? Também vamos integrar, só que há vários contextos possíveis de integração. Vamos falar dos chamados integrais múltiplos, que nos dão coisas como volumes de sólidos, por aí fora, que no fim de contas vamos poder lidar com eles simplesmente tomando sucessivos integrais unidimensionais daqueles que já sabemos calcular. Essa é a parte boa, é a boa notícia. A má notícia é que em alguns desses integrais, enfim, todos menos o último das contas, os limites de integração vão ser variáveis. Variáveis relativamente às quais ainda não integramos. Portanto, vamos ter que descrever sólidos, portanto, isto se for em R3 sólidos, pressões do plano em R2, de certas maneiras, para conseguirmos perceber que limites de integrações com quem é que vamos lidar para fazer esses cálculos. Okay? Portanto, além do problema de integrar propriamente dito, temos o problema geométrico de descrever de certas maneiras. Essas maneiras, muito simplesmente, respondem de uma maneira, enfim, ingênua a dizer cortar às postas os sólidos, paralelos, fatias paralelas umas às outras, ou fazermos buracos no sólido, okay, também paralelamente uns aos outros. Portanto, a maneira de pensar geometricamente não passa disso, mas isso causa, mesmo em situações muito simples, um bocadinho mais de contas do que estaríamos à espera inicialmente. Não é?
Ou seja, nem sempre nós queremos integrar em coisas muito simples como um cubo com os lados paralelos aos planos coordenados em R3. Okay? Se tudo fossem cubos, as contas eram sempre muito simples, mas não são. Isso vai dar trabalho. Vamos pensar também noutros tipos de integrais. Por exemplo, se pensarmos em conjuntos que de alguma maneira têm um caráter unidimensional, pensem em fios ou trajetórias de partículas, ao longo desses conjuntos podemos ter definida uma função e podemos integrar essa função relativamente, digamos, ao comprimento isso vai conduzir a um certo tipo de integrais à ordem ao comprimento de arco. Podemos também ter funções vetoriais definidas ao longo desses objetos unidimensionais, numa situação que em física corresponde àquilo que talvez já tenham ouvido falar, que é considerar o trabalho de um campo. Isso conduz a um outro tipo de integrais ao longo de objetos unidimensionais, integrais de linha. E depois podemos voltar a fazer as mesmas coisas com mais dimensões. Podemos considerar superfícies e considerar integrais sobre superfícies relativamente à área. Mas também podemos considerar campos vetoriais e considerar aquilo que são fluxos de campos vetoriais através de superfícies. Estas situações todas bastante diferentes umas das outras, no entanto, vão ter relações entre si que são estabelecidas à custa de teoremas importantes. Estes teoremas importantes são aqueles com que acabaremos o curso. São o teorema da divergência e o teorema de Stokes. O teorema da divergência, por exemplo, estabelece uma igualdade em que um integral numa região n-dimensional fica igual ao fluxo de um campo através da fronteira dessa região. Isto é uma generalização de um teorema de cálculo 1, vocês já ouviram falar, que é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, vocês de alguma maneira estabeleciam que a derivada de um integral indefinido é igual à função integranda, não é? A partir daí estabeleciam a regra de Barrow. E a regra de Barrow dizia já o integral no intervalo de uma derivada é igual à diferença de valores da função nos extremos do intervalo. Pois bem, o teorema de divergência mais ou menos faz isso. Só que onde estava a derivada vai estar um operador diferencial que se chama divergência. E o valor nos extremos passa a ser o tal fluxo através da fronteira da região. Okay? Portanto, em linhas muito gerais, é isto que vamos encontrar em cálculo 2. Do ponto de vista do trabalho que isto vos vai dar, eu gostaria de chamar a atenção é que, de um ponto de vista conceptual, o trabalho de base foi feito em cálculo 1 e álgebra linear também. No entanto, em termos de trabalho, ou seja, considerar muitas definições novas, fazer cálculos de maneiras diferentes, etc., cálculo 2 vai-vos dar bastante mais trabalho do que cálculo 1. Okay? Aliás, é uma cadeira que tem 4 aulas teóricas por semana, e isso é um sintoma exatamente que vai lhe dar mais trabalho. Okay? Nós vamos começar esta semana por falar de RN. Okay? Vamos lembrar certas coisas sobre RN, tendo como objetivo descrever subconjuntos de RN de certas maneiras. Okay? Vamos precisar disso para depois fazer contas. Para a semana e para a outra,
terá a seguir, iremos lidar logo com integração em regiões de RN. Okay? Como eu já disse há bocado, a boa notícia vai ser que conseguimos reduzir uma integração de uma região de RN a N integrais unidimensionais. Okay? Determinar os limites de integração desses integrais é que nos vai dar trabalho. Para isso, vamos precisar de perceber um bocadinho de como se faz a descrição analítica de certas regiões, ok? E fazer aquilo que vamos chamar projeções de regiões de um plano ou cortes de uma região para um plano, ok? Portanto, isso vai dar algum trabalho de habituação a lidar com conjuntos tridimensionais, okay? Que vai ser aquilo que vai dar mais trabalho aqui no princípio da cadeira, em termos de aula de problemas. Okay? E é conveniente que vocês comecem logo a levar isso a sério, imediatamente. Okay? No entanto, sobre integração vai haver uma coisa que vamos saltar por cima alegremente no princípio. Vamos acreditar que certos integrais mais, com bom aspecto existem. Ou seja, não vamos estudar imediatamente se o integral existe ou não. Okay? Para isso precisamos de coisas que têm a ver com continuidade de funções. Portanto, atrasamos isso, portanto, acreditamos que os integrais existem, vamos fazer contas imediatamente, mas depois é que justificaremos o poder ter integrado. Okay? E para isso temos que falar de limites e continuidade. Okay? Portanto, os primeiros tempos de cálculo 2 serão sobre isso. Depois começaremos o cálculo diferencial, portanto, a progressão é paralela àquilo que vocês conheciam de cálculo 1, limites, continuidade, cálculo diferencial. E digamos que isso é a matéria para o primeiro teste. Depois, integração noutros contextos será a matéria do segundo teste. Portanto, coisa que tem a ver com integrais de linha, integrais de superfície e mudança de variáveis na integração. Porque agora vamos integrar sempre usando coordenadas cartesianas. Mais tarde veremos que se fizermos mudanças de variáveis, pode ser que isso nos simplifique consideravelmente fazer a integração. Okay? Portanto, em linhas gerais, cálculo 2 é isto. Deixem mostrar-vos alguma coisa mais concreta. Ok? Portanto, precisar. Portanto, vamos lá ver. Já temos. Portanto, neste momento estou a partilhar a página de cálculo 2, acho eu. Na página de cálculo 2 é similar, por um lado, à página de cálculo 1, mas tem uma coisa diferente. Tem o texto do curso. Ou seja, eu escrevi este curso de cálculo 2 desde que estou a dar aulas no Tagus Park e esse texto está disponível online para quem o quiser ler, escolhendo o menu texto do curso que aparece aqui do lado esquerdo e depois tem uma certa divisão em capítulos. O primeiro capítulo diz RN,
portanto, está dividida em dois. Por um lado, coisa que diz estrutura, de facto é a estrutura vetorial euclidiana e métrica da RN, que já falaremos um bocadinho daqui a pouco. Mas outra coisa que é subconjuntos. Depois, segue-se cálculo integral, depois topologia e continuidade, cálculo diferencial, algo que chamei de geometria diferencial tem a ver com a descrição de linhas e de superfícies, onde depois integraremos. E até os próprios integrais de linhas estão aqui. Depois voltaremos a ver cálculo integral no que diz respeito à mudança de variáveis e cálculo de integrais através de mudança de variáveis. E, finalmente, aquilo que chamei cálculo vetorial, que tem a ver com integrais sobre variedades. Variedades são superfícies, linhas e análogos com mais dimensões dessas coisas. E depois os teoremas grandes, com que se fecha cálculo 2, que é o teorema de divergência e o teorema de Stokes. E depois um último capítulo sobre aquilo que se chamam potenciais vetoriais. Enfim, é uma aplicação em ver com o teorema de Stokes. Além disso, vocês encontrarão aqui uma página que funciona como glossário, portanto podem andar à procura de alguma coisa para dizer que isto seja útil. Nas páginas, como aquela que corresponde às coisas que vou falar hoje, muito resumidamente, vocês encontram aqui uns símbolozinhos no topo da página, uns botões, em que há se puserem o rato do computador por cima, diz slides, e quando se carrega faz este efeito que estou a mostrar agora. Portanto, isto às vezes será usado em algumas destas aulas para, enfim, rapidamente citar coisas que, se eu estivesse a escrevê-las, demorariam muito tempo. Portanto, há dois estilos que utilizarei nas aulas, isto é um bocado diferente de cálculo 1. Uma que é usar pedaços do texto para vos mostrar, ao mesmo tempo que vou falando. E, por outras vezes, escreverei mesmo da mesma maneira que estava a fazer em cálculo. Ok? Claro está que nenhum destes métodos é perfeito. Estar a mostrar-vos estes pedaços de texto, enfim, acelera um bocado as aulas. No entanto, eu se fosse aluno acharia o processo um bocadinho monótono. E estar eu a escrever, enfim, demora mais do que se a aula fosse ao vivo, não é? Tem esse inconveniente, as coisas demoram mais tempo. Bom, portanto, as aulas, portanto, este texto é um suporte não só para vocês lerem e estudar, mas também servirá para ir usando durante as aulas, porque há certas coisas que demoram demasiado tempo simplesmente a escrever. Okay? Ei, caramba, calma, mais baixinho, está bem? Diga lá. Desculpe, deve estar o microfone está mal configurado. Podemos usar um livro do IST Press? Ouça, o livro do IST Press você pode usar. Não fui eu que o escrevi. Você não consegue encontrar dois professores de matemática que, perante a mesma matéria, ensinem da mesma maneira. Portanto, eu estou-lhe a dizer que este foi escrito por mim, que responde à maneira com que eu vou dar as aulas. Você ganha e perde, okay, a usar um outro livro, coisa que eu também já fiz no passado quando era aluno. Okay? Tem as suas vantagens e tem os seus inconvenientes. Você pode pegar um livro de IST Press, lá terá algumas opções, que não são as minhas, de maneira de explicar algumas coisas, que você pode ser que considere umas melhores, outras piores do que as minhas. Agora, A questão era só saber se acompanhava a matéria ou não. a matéria é a mesma, ok? No entanto, não é dada da mesma maneira.
Agora você tem que decidir como é que gosta mais. Está bem? Ok, obrigado, professor. Nada. Mas isso é uma coisa perfeitamente legítima. Agora, há muitos outros livros, não só os da IST Press, sobre esta matéria, clássicos, ok? Desta coisa, alguns dos quais aparecem no livro. Okay? Portanto, esta matéria não é propriamente, em termos de matemática, uma novidade, de maneira que já houve infinitos professores de matemáticas que escreveram isto de maneiras diferentes. Okay? Vai havendo ao longo do tempo, enfim, alguma mudança da maneira como as coisas são explicadas, mas a matéria em si está fixa desde, deixa-me cá ver, final do século XIX, princípio do XX. Ok? Bom. Ok. Quanto a informação sobre como vamos dar o curso, acho que está. Já agora, horários. Os horários neste momento têm este aspecto. Vai haver aulas de dúvidas, como é costume, não é? Que eu vou adicionar hoje ou amanhã. Okay. Geralmente no primeiro dia nunca há aula de dúvidas. Antigamente que costumava pôr aqui aula de dúvidas logo no primeiro dia, nunca aparecia ninguém, de maneira que isso deixei de fazer. Estou a mostrar-vos isto para vos fazer notar que há 5 turnos de problemas. Vocês podem optar por turnos que não são necessariamente do vosso curso. Espero que depois no Fênix também vos deixe fazer isso, não sei se deixa fazer, se não. Eu não faço ideia de como é que vocês, o que é que vocês veem quando olham para o Fênix. Ok? Esse é um dos problemas clássicos com o Fênix. Portanto, existe um turno à segunda-feira, um à terça e 3 à quarta-feira. Um dos quais, que é meu, à tarde. Tal e qual como em cálculo 1, eu porei as gravações das aulas no YouTube um dia ou dois depois da aula. Okay? O que pode ser que resolva alguns problemas de pessoas que não puderam assistir à aula em direto, por qualquer razão. Está bem? Bom, sobre avaliação, as regras que estão disponíveis são as do costume. E aparecem aqui umas datas. Primeiro teste, segundo teste, edição de testes e exame. Ninguém sabe muito bem se isto será assim, será outra coisa. Ainda por cima, porque aquele esquema de algumas pessoas estarem ainda em cálculo 1 e ao mesmo tempo em cálculo 2, esbarra com uma dificuldade que é as provas de cálculo 1 e as provas de cálculo 2 estão marcadas para o mesmo dia. Okay? Ainda é preciso que alguém ajuste isso de alguma maneira. Portanto, isto é aquilo que sabemos neste momento, não sei mais. Já agora, há sempre uma coisa que as pessoas julgam que o professor de cálculo X tem alguma coisa a ver com a época especial. Estou a falar daquela última época especial, não sei quando. Não tem necessariamente. É mais provável que não tenha. Okay? Portanto, se vocês tiverem alguma coisa a ver com direito da época especial por alguma razão, aquilo que têm a fazer é contactar a secretaria, quando for a altura disso, e inscreverem-se. O Departamento de Matemática nomeia 2 professores para tratar da época especial de todo o cálculo 2 e de todo o cálculo 1, outros 2 e assim sucessivamente. Porque senão, se fosse o próprio professor, enfim, vocês estão a ver o número de enunciados que por aí seriam gerados por uma prova que nem sequer envolve muita gente. Okay? Para época especial, há uma prova no Tagus Park, quando é presencial, uma prova no Tagus Park e uma prova na Alameda, com o mesmo enunciado. Bom, portanto, sobre coisas introdutórias,
Acho que estou despachado. Pergunto-vos. Perguntas. Quem é que tem perguntas que gostaria de fazer neste momento? Bom, então, se não houver perguntas, vamos passar propriamente àquilo que eu vos queria falar hoje. Aquilo que eu vos queria falar hoje... Sim, diga. Estão a perguntar no chat se o professor vai dar upload das aulas teóricas no YouTube. Vou. Portanto, as aulas teóricas irão para o YouTube e ficarão lá até estarmos despachados de cálculo 2. Ok? Depois, provavelmente, farão harakiri drástico, mas até o semestre acabar, até ficarmos despachados, inclusivamente de época especial, mas depois, provavelmente, atirá-las aí fora. Ok? Professor, Diga. aconselho a fazer os exercícios recomendados antes das aulas de problemas, depois... Aconselho a fazer antes, ou pelo menos olhar para eles e convencer-se que sabe fazer aquilo, ok? Porque os exercícios variam um bocadinho. Já agora vou mostrar aqui os exercícios. Portanto, a coleção de exercícios tem um caráter um bocadinho diferente do de cálculo 1. Cálculo 1 foi feito à custa de uma compilação que já existia há muito tempo e que era bastante grande. Esta compilação de problemas de cálculo 2 foi feita à custa de uns exercícios que eu pus cá, desde que estou no Taco Spark, ok? E foi sendo alterada com exercícios que saíram em exames dos últimos anos no Taco Spark. Por exemplo, a primeira, portanto, está agrupada em fichas. Uma ficha não é necessariamente uma semana, pode ser duas. A primeira ficha é esta, vocês estão a ver agora, e o seu objetivo é lidar com a descrição de conjuntos em RN. Sei lá, termina a equação de uma esfera, no primeiro exercício. Se você souber perfeitamente determinar como é que se faz uma equação de uma esfera, não precisa estar a escrever isto, não é? Portanto, usem o vosso bom senso acerca do grau de detalhe com que querem lidar com cada pergunta. Algumas das perguntas têm soluções, ok? As soluções, para vocês não fazerem batota, não é? Logo, se vocês tiverem enfim, uma boa decisão, eu vou tentar fazer isto, não quero ver a solução está escondida. No entanto, em caso de extrema necessidade, vocês podem ir ver a solução. Tentaremos fazer nas aulas de problemas, problemas para os quais uma solução não está aqui, para, enfim, termos uma variedade maior, não é? Mas, por vezes, alguns dos exercícios que têm uma solução aqui são bons exercícios e convém discutir. Enfim, portanto, eu e o professor Gonçalves Henriques iremos gerindo isso durante o semestre. Algumas das coisas que são pedidas nestes exercícios dependem fortemente de coisas que ainda aparecerão na aula teórica, da próxima aula teórica, portanto, quarta-feira. Okay? Portanto, sei lá, termina a equação da elipse tal após uma rotação de π sobre 3 no sentido direto em torno de 0,0. Eventualmente vocês têm toda a informação já de álgebra linear sobre como fazer uma coisa destas. Só que provavelmente também nunca o fizeram. Ok? De maneira que vamos falar um bocadinho na próxima quarta-feira sobre qual é a aplicação linear que descreve uma rotação de x radianos no plano em torno da origem. Ok? E como é que usamos esse conhecimento para, de uma equação de uma linha, passarmos à equação da mesma linha quando a rodamos em torno da origem. Okay? É uma coisa que vocês vão concordar que é bastante prática, porque geralmente, se as coisas estiverem bem direitinhas, até é fácil de fazer a equação.
como este x² mais 4y² igual a 2 é fácil de perceber a equação de que é isto. Mas escrevermos assim de cabeça a equação da mesma linha depois de rodada de 60 graus no sentido direto em torno da origem, isso já é outra coisa. Para isso precisamos de um bocadinho de álgebra linear. Okay? Depois a seguir temos coisas como a distância de um ponto a um plano, que também é revista na próxima aula teórica, por aí fora. Okay? Portanto, vocês vão poder olhar para estes exercícios antes da aula de problemas. No entanto, alguns deles podem depender fortemente de coisas que se veem imediatamente antes na aula teórica. Okay? Alguns deles também têm sugestões, por exemplo, este aqui tem uma sugestão, que diz: veja a equação do paraboloide no texto considerando tal e tal. Portanto, depende fortemente de algo que está explicado no texto. Vão lá ver o texto. Digamos que esta primeira ficha é um bocadinho atípica, porque é revisões da RN e da álgebra linear, mas com uma outra ênfase mais na geometria das coisas. Okay? Depois os outros é que são mais cálculo 2, propriamente dito. Não é? Ou seja, ninguém num teste vai fazer-vos estas perguntas numa ficha 1. Okay? Na ficha 2, que é uma ficha que vai ocupar-nos durante 2 semanas, está aqui, isso está aqui escrito, quando é para 2 semanas está aqui, é já a integração em R2 e em R3, que começa com coisas relativamente simples, com conjuntos, onde se faz a integração. No primeiro exercício é um triângulo retângulo, com catetos sobre os eixos coordenados, ok? Que não é muito complicado. De vez em quando tem um bonequinho aqui, e às vezes até uma animação, ok? Porque uma das coisas que vos vai causar confusão é lidar com R3, de um ponto de vista de imaginar o que é que aquelas equações, todas aquelas condições que descrevem um conjunto dão, quando as consideramos em R3. Como é isto quando eu vejo o sólido visto de cima, ok? E muitas vezes aqui pegar na animação e rodá-la um bocadinho, vocês percebem que este sólido que estava aqui a mostrar, visto de cima, vai ser um quarto de círculo, ok? Que é uma informação importante. Visto de lado, já é outra coisa completamente diferente, mas o método de integração em si vai usar este tipo de informação. E se vocês querem perceber como se integra em R3, poderem fazer isto é capaz de vos dar informação importante. Claro está que requer alguma habituação a pensar em 3 dimensões. Okay? Não vos escondo isso. E há mais, não é? Portanto, isto aqui é uma coisa um bocadinho mais complicada, mas também não muito. Este aqui é consideravelmente mais complicado, embora que, olhando de lado, é um quadrado, não é? Mas olhando deste lado, o que é que se vê? Vê-se uma parábola. Okay? Portanto, esta coisa de rodar isto para ver o que é que se vê numa certa direção, em si é o método de integrar. Outro que tal. Okay? Às vezes, um exercício, mesmo daqueles que têm solução publicada, vocês verão que há várias maneiras de fazer a coisa. Okay? Portanto, este aqui indica uma maneira de fazer, diz que é mais direto, e depois diz uma outra
dá mais trabalho que nem sequer está completa. Okay? Uma coisa que vocês vão descobrir é que precisam de algum bom senso para não se meterem assados quando vão integrar. Ou seja, vão ter que integrar por uma certa ordem de variáveis, e há ordens que são bem mais convenientes do que outras. Okay? E isso é algo que vocês têm que... Enfim, ao fim de algum tempo de trabalho, vocês começam a sentir isso. Okay? Mas há maneiras que poderiam parecer razoáveis, que se vocês não pensarem um bocadinho, será que isto me conduz a algum sítio com facilidade? Não pensarem um bocadinho antes de iniciar a fazer conta, metem-se no sarilho. Okay? Este exercício aqui, por exemplo, mostra isso exatamente. Considerando uma certa ordem de integração, as coisas correm muito bem, considerando outras correm muito mal. E a região nem sequer é muito complicada. Portanto, isto ocupar-nos-á 2 semanas e começa a ser o cálculo 2 puro e duro. Ok? Portanto, tentem fazer os exercícios antes das aulas de problemas. Aqueles que se meterem sarilhos em algum, peçam ao professor para lidar com ele na aula de problemas. As fichas não têm muitos exercícios. No entanto, um exercício de cálculo 2 tipicamente demora muito mais tempo a fazer numa aula de problemas do que um exercício de cálculo 1. Essa é a verdade dos factos. De maneira que, se vocês confiarem, eu vou simplesmente ver os exercícios que o professor faz na aula de problemas e não faço mais nada. Ora bem, isso é otimismo desmesurado com que vocês vão se arrepender. Okay? Portanto, cálculo 2 exige muito mais trabalho vosso do que cálculo 1. Okay? Fica aqui a recomendação. Vocês têm que trabalhar bastante mais do que trabalharam em cálculo 1. E um problema, tipicamente, em cálculo 1, era muito rápido de resolver, e aqui um problema pode demorar bastante. E há coisas que vocês têm que fazer nos exercícios de cálculo 2 que em cálculo 1 muitas vezes não faziam. Vocês agora têm que, muito frequentemente, decidir, esta função vou chamar disto, aquela vou chamar daquilo, fazer as vossas próprias convenções. Uma coisa extremamente importante será fazer um esboço da região com que estão a lidar. Alguns de vocês são muito ariscos a fazer um desenho, ok? Nós não estamos a fazer arte, vocês podem fazer desenhos horríveis, mas verão, por muito horríveis que sejam os vossos desenhos, e eu falo com experiência própria, porque os meus desenhos feitos à mão são bastante horríveis, tenho que confessar. No entanto, esses desenhos horríveis ajudam-nos a perceber o que estamos a fazer e servem de uma maneira de fazermos algum controle de qualidade sobre o que estamos a fazer. Se vocês não o fizerem e confiarem que eu vou fazer aqui umas desigualdades e depois isto tudo imagino dentro da minha cabeça, enfim, verão que isso geralmente dá mau resultado. Okay? Bom, pois bem, mais perguntas? Professor, tenho uma pergunta. Diga. Aconselho a fazer, na parte dos exercícios propostos, as fichas que eram da Alameda e assim? Você verá rapidamente que não tem tempo para tudo, não é? Mas pode fazer fichas da Alameda perfeitamente. Okay? Alguns exercícios que se passam na Alameda e tomam as fichas da Alameda, eu confesso que embirro particularmente com eles. Ok? Mas, enfim, gostos são gostos. Há outros que gostam, ok? Muitos outros gostam. Mas há lá, de vez em quando, um que... Eu nunca perguntaria uma coisa destas a mim. Okay? Mas os professores de matemática são assim. Embora toda a gente julgue que matemática é uma coisa perfeitamente objetiva, não consegue reunir 2 que tenham a mesma opinião sobre como dar um curso. Okay? Portanto, tente, mas faça isso moderadamente. Ok? Porque isto demora tempo, basicamente.
Bom, Professor, diga lá. para além das teóricas, a aula de problemas que o professor também vai dar vai estar gravada. E Também no vai YouTube, estar certo? gravado. Vai estar tudo gravado. Ok. Ok? O técnico recomenda muito que eu faça aulas síncronas, portanto, ao vivo, não é? Não me diz nada sobre se eu gravo, se não, mas em princípio eu gravo. A não ser que alguns de vocês começassem a dizer não queremos uma aula gravada por razões de privacidade ou qualquer coisa do género. Mas nunca ninguém se queixou. Portanto, não vejo inconveniente nenhum em disponibilizar as aulas. Ok? Já agora, eu queria, deem-me só um bocadinho, porque eu queria começar aqui um tablet para eu aparecer aqui em duplicado. Portanto, portanto, também entrei. Espera aí. Estão a ouvir? Estamos a ouvi-lo, professor. Ok, pronto. Desculpem lá os efeitos especiais de som bastante horríveis, não é? Mas quando tenho duas coisas a funcionar ao mesmo tempo, tenho problemas. Ora bem, pois bem, falando, não vai dar muito tempo para aquilo que eu queria falar hoje, mas não foi tempo perdido. Ok. Pois bem, esta primeira aula tem a ver com rever certas coisas que vocês estão fartos de conhecer. Ok? No entanto, é que convém enunciar que vou precisar delas. Primeira coisa, RN, espaço vetorial de ambos de números reais, em que vocês consideram duas operações, que é o produto de um escalar e a adição de vetores. Estão fartos de saber isto. Não é? Também sabem que RN é um espaço vetorial de dimensão finita. E essa dimensão é exatamente N.
sobre um corpo, que é o dos números reais, falámos bastante em cálculo 1. Ser um espaço vetorial quer dizer aquelas coisas do costume, que a adição de vetores é associativa, comutativa, que existe um elemento neutro, existe simétrico, por aí fora. Todas estas propriedades que estão aqui. Okay? Não vou estar a rever isto exaustivamente. O que eu quero chamar a atenção é que se só usarmos estas propriedades, aquilo que fizemos para o RN também funciona noutros contextos. Okay? E noutros espaços vetoriais bastante diferentes. Okay? Por exemplo, se vocês pensarem nas funções reais de variável real, que são aquelas com que andamos a brincar em cálculo 1, definidas no intervalo 0,1, por exemplo, o intervalo do costume, com a adição de funções usual e o produto no real usual, isso também é um espaço vetorial. Okay? Surpreendentemente, esse espaço vetorial tem dimensão infinita. Se vocês quiserem verificar que é um espaço vetorial de dimensão infinita, podem, por exemplo, considerar as funções que no ponto 1 sobre n vale 1 e 0 em todos os outros. No ponto 2 sobre n vale 1 e 0 em todos os outros. E constroem funções deste tipo que vocês rapidamente estabelecem que são linearmente independentes, num número tão grande quanto vocês quiserem. De maneira que esse espaço vetorial não tem dimensão finita. Okay? Portanto, como espaço vetorial é bastante diferente. Okay? Bom, nós, além da estrutura de espaço vetorial, vamos precisar de outras operações. Uma delas é o produto interno. Vocês sabem que tem importância coisas como ortogonalidade de vetores. Okay? O produto interno é definido, como vocês se lembram, de álgebra linear. Vamos usar esta notação. A.B, o ponto centrado para produto interno, simplesmente. Portanto, se podia abreviar coordenada a coordenada daquela maneira. Não é? A noção de produto interno também se pode ser abstratizada até à morte, não é? Tal e qual como coisas como espaço vetorial, podemos definir espaço como produto interno. Espaço vetorial como produto interno. Ou seja, juntar às propriedades de espaço vetorial outras propriedades, portanto, uma operação com outras propriedades, constitui um produto interno. Ou seja, aquilo que em abstrato precisamos ter para um produto interno, estas 4 propriedades que tenho aqui. O produto interno tem que ser comutativo, tem que funcionar bem com o produto por escalares, tem que ter distributividade e, além disso, um vetor não nulo, quando considero o produto interno por si próprio, o resultado tem que ser positivo. Okay? Com estas 4 propriedades, tenho em abstrato aquilo que posso chamar um produto interno. Bom, e naquele espaço vetorial das funções contínuas, das funções definidas no intervalo 0,1, agora vou considerar um subespaço vetorial, funções contínuas no intervalo 0,1, posso definir um produto interno como via o integral do produto das duas funções. Okay? Vocês podem verificar com facilidade que isto de facto é um produto interno. Okay? Porque é que eu pus ali as funções contínuas e não todas as funções integráveis no intervalo 0,1? Bom, é que com todas as funções integráveis não dá um produto interno. Porquê? Porque, sei lá, a função que é 1 no 0 e 0 nos outros pontos todos, eu faço o produto dela por si própria, dá a mesma função, e o seu integral entre 0 e 1 é 0. Okay? Aquela última propriedade de um produto interno, que se a função não for nula,
o produto interno dela por si própria tem que dar positivo, falhava. De maneira que está ali, que é o espaço das funções contínuas, exatamente. Okay? Portanto, tenho aqui um produto interno muito pouco comum para quem tenha só pensado em RN. Bom, em RN, além do produto interno, eu posso usar o produto interno para definir a norma. Será uma coisa que me vai servir para medir distâncias. Okay? A norma de um vetor vai ser a raiz quadrada do produto interno do vetor por si próprio. Coisa que, por miúdos, é aquela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor. Okay? Coisa que vocês estão fartos também de conhecer. A noção de produto interno também pode ser abstratizada até à morte, que é uma aplicação definida num espaço vetorial com um valor no zero mais infinito e que verifica estas duas propriedades que estão aqui. A norma do produto de um escalar por um vetor igual ao módulo escalar vezes a norma do vetor e aquilo que se chama a desigualdade trínica. Okay? Mesmo em RN, vocês podem definir outras normas diferentes daquela norma, enfim, anterior, que é conhecida como norma euclidiana, da distância euclidiana. Por exemplo, a soma dos módulos das coordenadas também define uma norma, ou o máximo dos módulos das coordenadas também. Convençam-se, isto é um exercício que está no meio do texto, convençam-se que de facto isto são normas no sentido geral da definição de norma. No espaço das funções contínuas no intervalo 0,1, eu posso, por exemplo, definir uma norma através do máximo do módulo da função. Okay? Que é o que está aqui. Também posso fazer outra coisa, que é, sei lá, a raiz quadrada do produto interno de uma função por si própria, sendo o produto interno o integral do produto de funções. Nesse caso, o que vocês obtêm é a raiz quadrada do integral do quadrado da função. Mas isso também é uma norma, okay? No espaço das funções produtivas. Iremos precisar ocasionalmente, e é com isto que vou acabar, do produto externo de vetores. O produto externo de vetores vai-nos ser importante. Tem esta definição que parece muito complicada. Mas dados dois vetores, vai-nos permitir arranjar um terceiro, em R3, só está definido em R3, permite arranjarmos um terceiro que é ortogonal aos outros dois e cuja norma é o produto das normas dos outros dois vezes o módulo do seno do ângulo formado pelos dois outros. De maneira que este terceiro vetor tem uma propriedade muito engraçada, que é se pensarmos um vetor, no outro e no produto externo dos dois, estes três vetores definem um paralelepípedo em que o volume é o módulo do determinante da matriz 3x3, em que as linhas são esses três vetores que eu acabei de citar. Aqui, o A, o B e o produto externo do A com o B. Okay? Iremos tirar partido disso no futuro. Já agora, a última ficha, usar na aula teórica 2. Então, vocês têm aqui umas propriedades do produto externo, entre os quais aquilo que eu acabei de mencionar, que podem tentar verificar. Não é particularmente difícil. O produto externo também é importante por outra coisa, vai-nos dar informação sobre o sentido. Não vai ser comutativo. Aquela primeira propriedade A externo B igual a menos B externo A, vai ser importante para definirmos, dados dois vetores, um dos lados do plano definido pelos dois. Okay? Bom, e por hoje vamos ficar por aqui. Leiam esta primeira página do texto
que além daquilo que eu mencionei, tem lá, por exemplo, a demonstração da desigualdade Cauchy-Schwarz e da desigualdade triangular. E mais outras coisas com que vocês se podem entreter. No entanto, é simplesmente um resumo de coisas que eu gostaria que vocês tivessem no espírito, vindas da álgebra linear, que nos vão ser úteis para outras coisas. Na quarta-feira iremos já ver como descrever subconjunto de Rn usando algumas dessas observações da álgebra linear. Por hoje é tudo. Até lá. Eu anunciarei na página da cadeira um horário de dúvidas amanhã ou depois. Okay? Setor, Diga. então o senhor recomenda lermos esta primeira página da estrutura vetorial euclidiana e métrica de IRN? Sim, exatamente. Ok. E esses slides também. Basicamente estou a recomendar que você vá lendo todas, Sim, sim. porque aquilo que eu falo na aula terá sempre coisas a menos e às vezes coisas a mais em relação ao texto. Okay? Mas é uma maneira de você ter um suporte, uma coisa que permite esclarecer dúvidas. O professor escreveu ali um gatafunho terrível que eu não percebo e nos meus apontamentos também já não me lembro o que é que era aquilo. Você tem o texto e muito provavelmente consegue deslindar o que é que eu estava a fazer à custa disso. Está bem? E nesta próxima aula o senhor vai falar desta primeira página ou já vai falar da parte dos Eu subconjuntos? vou da segunda já. Portanto, Ok, esta ok. primeira página foi assim muito a correr, mas é um resumo de coisas já conhecidas, enfim, com uma perspectiva talvez um bocadinho diferente, mas é só isso. Ok. Está bem? Obrigado, senhor. Nada. Deus, professor. Deus, até à próxima. Professor, obrigado. Deus. Adeus, Deus. Setor,